Fala, meus irmãos, tudo bem? Chegamos a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje será a lição de número 12, que traz o assunto Imersos no Espírito nos últimos dias. E o nosso texto áureo diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. E a nossa verdade prática diz assim: O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. E a nossa leitura bíblica está em Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 até o verso de número 12. Vamos ler juntos? Vou colocar o texto na tela também para você acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, o homem que me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Aglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. E os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Na lição de hoje vamos falar a respeito de estar, imersos no Espírito, e também vamos falar a respeito dos últimos dias. Por isso, a lição traz esse tema, imersos no Espírito nos últimos dias. Faremos isso abordando 3 aspectos. O primeiro é o aspecto escatológico dessa visão profética de Ezequiel. O segundo é o aspecto pneumatológico.
E o terceiro é o aspecto geológico. Então vamos falar desses três aspectos relacionados à visão de Ezequiel desse capítulo de número 47. Antes de entrar na lição, eu já quero te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like se você estiver gostando desse vídeo e também muito importante você compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Ao final dessa aula, você clica no botão aí compartilhar e aí vai gerar um link que você pode jogar no seu WhatsApp, nos grupos da igreja. Você pode compartilhar esse link também no seu Facebook e assim você vai estar nos ajudando a divulgar esse canal que fala a respeito da palavra de Deus e entre outras coisas, né? Mas da palavra de Deus. Semanalmente temos 2 vídeos da Escola Bíblica Dominical. Um é dessa revista que nós estamos estudando, que é essa aqui, ó, que fala a respeito da justiça divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. A outra revista que estamos estudando é essa, da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, e nós estamos estudando o livro de Marcos, que apresenta Jesus como um servo. Fora isso, diariamente, de segunda a sexta, nós temos aqui no canal um vídeo curto com o oráculo, que é uma palavra de Deus, né? Para direcionar a sua vida, para abençoar a sua vida, que você pode diariamente meditar em uma palavra. Essa semana nós estamos meditando no livro de Apocalipse, abordamos as advertências de Jesus às igrejas da Ásia e já estamos falando a respeito também do capítulo 4, que tem a visão do trono de Deus, né? E a respeito da adoração que há naquele ambiente. Então é muito bacana, uma palavra toda manhã, às 6 horas da manhã, esse vídeo aqui, ele se torna público aqui no canal. Então você precisa se inscrever e ativar as notificações para você ser avisado toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no canal. Te peço também que me siga no nosso Instagram, tá aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Você pode nos seguir no Instagram, lá nós podemos, como é que se fala? Interagir com mais dinâmica, né? De forma mais dinâmica. Você pode fazer perguntas, sugestões, tirar suas dúvidas. Tem a caixinha de perguntas também, que você pode estar fazendo perguntas ali. Pode mandar mensagem no direct, a gente responde, tira suas dúvidas e a gente pode bater um papo por lá também. Beleza? Caso você tenha perdido a aula anterior dessa lição, eu vou colocar a lição de número 10, né? Deixa eu até achar aqui. Lição de número 10, que foi a lição passada. O assunto foi a restauração nacional e espiritual de Israel. Essa lição já está aqui no canal também. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acompanhar. Beleza? Vamos entrar na nossa lição. A introdução diz assim: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel do capítulo 40, né? A primeira parte dos versículos 1 até 6 se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando seu volume até se tornar um rio. E a segunda parte, que são os versos 7 até 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca no aspecto escatológico da visão, mostra a sua implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Como a gente já falou, essa lição está baseada nesses 3 aspectos da profecia de Ezequiel, profecia e visão, né, de Ezequiel do capítulo 47. O primeiro tópico fala a respeito do aspecto escatológico relacionado ao futuro. Para quem não sabe, escatologia é uma disciplina da teologia que trata dos acontecimentos finais, né, dos fins dos tempos.
Então, qual a implicação escatológica dessa lição? O primeiro ponto aqui é o nascente do rio, né? Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista, pois trata do futuro literal. As evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta, capítulo 40, verso 1 e 2. Os detalhes desse complexo, como as dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. E isso é simples de entender se os dois que foram destruídos, que foi o de Salomão e depois o de Herodes, Salomão capítulo 25 de 2 Reis e o de Herodes capítulo 21 de Lucas, esses dois templos eram literais, então não faz sentido um novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal, conforme Zacarias capítulo 14 e Joel capítulo 3. Então aqui nós temos uma comprovação de que haverá um terceiro templo, um terceiro templo literal, tal como foram os dois anteriores. Então, essa visão, nesse início aqui, trata do futuro, é uma visão futurista, profética, falando a respeito de um templo literal, físico, que haverá no futuro. E essas águas, elas nascem no limiar da porta desse templo. Entendeu? Segundo ponto aqui é o guia celestial. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, verso 3 do capítulo 40. Continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Em direção ao oriente. Isso porque na porta oriental estava fechada. A porta oriental estava fechada. Essa porta fechada estará fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso ela estará fechada. No período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada, e isso revela o caráter escatológico da visão. Por quê? Nós temos uma visão, a visão anterior, de que a glória de Deus saiu por essa porta e ela vai retornar entrando também por essa porta. Então, pela passagem do próprio Deus pela porta, ninguém passa por ela. É uma porta reservada, exclusiva para a entrada do Eterno. E esse guia aqui dá-nos a entender que é o próprio Cristo, com essa aparência de cobre, com essa aparência reluzente, nos faz entender que é o próprio Cristo. Ponto 3, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse, capítulo 22. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio e a do apóstolo João, ao mundo vindouro, à eternidade. No livro de Apocalipse, aqui nesse capítulo 22, também vai relatar sobre essa árvore que todos os meses elas dão frutos, inclusive vai dizer que essas árvores elas dão frutos que vão alimentar as nações e as suas folhas servirão de remédio. O segundo tópico da lição fala da implicação pneumatológica. Para quem não sabe, dentro da teologia, essa disciplina pneumatologia, ela trata das manifestações e ações do Espírito de Deus. E o primeiro ponto aqui
vai falar a respeito das águas, né? Das águas propriamente ditas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar no primeiro trecho, né, nos 1000 côvados, ou 500 metros, na versão NAA, que foi a que a gente leu, elas me davam pelos tornozelos. Nessa versão NA ela é bem simplificada. Ela não perde a beleza literária da João Ferreira de Almeida, né? E ela traz também a simplicidade de uma linguagem mais compreensiva dos dias atuais. Então, uma versão muito boa, extraordinária. Eu uso essa versão e eu aconselho você a adquirir a Bíblia com essa versão NAA, porque é uma versão muito boa para você ler e compreender, tá? Como eu falei, sem perder a beleza da literatura do João Ferreira de Almeida, e traz também esse aspecto simples de fácil compreensão. Aqui vai dizer, né, que nos primeiros 500 metros as águas davam pelos tornozelos. Prosseguindo mais 500 metros, as águas chegaram aos joelhos. Prosseguindo mais 500 metros, as águas chegaram aos lombos, que é a cintura, né? Então, prosseguindo mais 500 metros, já não se podia mais caminhar, andar, porque as águas já eram muito altas e era necessário atravessar a nado, né? Então, aqui são etapas da visão que esse personagem faz Ezequiel passar e avançar, né, em cada etapa. Vamos interpretar isso aqui de várias formas. Podemos dizer que são etapas da vida espiritual. Então, as interpretações e aplicações dessa passagem aqui são inúmeras, né? Mas nos faz entender que são níveis de amadurecimento espiritual que o profeta passa. Seguindo nessa mesma linha, falando dessa ação do Espírito, o segundo ponto vai falar exatamente a respeito do Espírito. E diz assim: a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. 1 João capítulo 5, verso 6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João, capítulo 7, verso 37 até o 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refrigera e dá a sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Então, uma aplicação aqui, comparando o Espírito o Espírito Santo à água. A água traz inúmeros benefícios à vida humana e é indispensável. Sem água não tem como haver vida, né? Então, assim mesmo, a vida do crente, ela necessita do Espírito de Deus. Terceiro ponto aqui, imerso nas águas do Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa, Mateus capítulo 28. E como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Surge então esse questionamento. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito, conforme Atos 4 e Efésios 5. Isso é bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus, conforme capítulo 47, que a gente leu, do verso de número 3 até o 5. Então, estar, né, cheio do Espírito Santo, nessa visão ilustrada, a vida do crente dentro das águas, como Ezequiel estava. Ali, as águas foram até o tornozelo, depois ao joelho, depois à cintura, depois subiu e ele não poderia mais andar, ele deveria nadar para poder estar
na área mais funda do rio. Então, dessa mesma maneira, nós precisamos estar na parte mais funda. Quanto mais fundo a gente for, mais do Espírito nós vamos ter. Então, essa é apenas uma da aplicação dessa comparação do Espírito com a água, tá bom? Aqui no ponto 3, no tópico 3, nós vamos ver o terceiro tópico falando sobre o contexto geológico, né? A respeito da condição literal, né, geográfica daquele lugar. E o primeiro ponto é a abundância de árvores, verso de número 7. O Arabá, em hebraico significa árido, aparece também no Antigo Testamento. E aqui aparece como planície, conforme Deuteronômio capítulo 1, conforme também Isaías capítulo 35, ele aparece como deserto. E é o nome de um vale, conforme Juízes capítulo 18, que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, à margem do Mar Vermelho, Deuteronômio 1, diante de Suf. Nessa região se localiza um Mar Morto, né? Conforme Juízes capítulo 3. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce nenhuma planta, nem mesmo capim, conforme Deuteronômio 29. No entanto, essa palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, verso 7 do capítulo 47, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio. Então aqui uma visão já do futuro, né, abrangendo o aspecto geográfico do lugar. Essa é uma região, como diz aqui, seca, árida, desértica, infrutífera, né? Ela é estéril, então não produz nem mato naquele lugar. Mas após passarem essas águas, nascerão ali árvores frutíferas de todas as espécies. Segundo ponto aqui vai falar a respeito do Mar Morto. Essas águas sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou o Mar do Sal, conforme Gênesis 14. Ou o Mar Salgado, conforme Juízes capítulo 3. Mar das Campinas, ou Mar de Arabá, conforme Deuteronômio capítulo 3. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de alguns poucos córregos do Jordão e de outros, né, é alimentado pelo Rio Jordão e de alguns outros córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas do meio de evaporação, por evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Então, esse Mar Morto, como o nome já diz, né, ele não tem vida ali, não há peixe, não há nada nesse mar, porque por conta da sua salinidade ser muito alta, conforme nós já vimos aqui na descrição do Mar Morto. E isso será mudado a partir do passar das águas vivificadoras por ali, que é o ponto 3 aqui, ó. Vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como do Mar Mediterrâneo ou do Mar Grande, verso 10. Isso faz lembrar a criação do princípio, Gênesis 1, capítulo 1, verso 20 e 21. Os pescadores de En-Ged e de En-Aglaim, verso 10, lançarão suas redes para apanhar os peixes
um cenário nunca visto até então na história. En-Gedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul, 1 Samuel capítulo 23 e também 24. En-Aglaia é uma localidade desconhecida a quem firme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar o sentido norte e sul, e não leste e oeste. E o último e quarto ponto aqui fala sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão, restaurados. Essa é a única parte que não será restaurada, conforme a visão no verso de número 11 do capítulo 47. Ainda há muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação, que fluem do templo. Talvez a morte continue nesses buracos salinos, Isaías 66, Jeremias 30 e Apocalipse 20. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento, Isaías 66. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância de riquezas minerais, até para o tempero como o sal para os sacrifícios, mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Então aqui é indefinido, não podemos bater o martelo e dizer o que significa, mas o que nós podemos dizer é o que está escrito, e o que está escrito é que essa parte continuará estéril, continuará estéril com o sal. Não será vivificado com essas águas restauradoras aí. E a conclusão da nossa lição diz assim: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. A aplicação dessa lição para nós é que nós devemos estar na dependência e imersos no Espírito de Deus, para que tenhamos compreensão das coisas vindouras e para que a gente possa também desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós aqui nessa terra, nesse momento em que vivemos. Que Deus te abençoe, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nesse final eu peço que você responda as questões aqui nos comentários, tá bom? São 5 perguntas do nosso questionário. A primeira é: onde nasce o rio das águas vivificadoras? Segunda pergunta: por que o Cicerone Celestial contornou o novo templo com Ezequiel? Terceira pergunta: o que significa imerso nas águas ou cheio do Espírito Santo? Quarta pergunta: o que significa o surgimento de abundância de árvores numa terra estéril? E a última pergunta: o que acontecerá com as águas do Mar Morto com a chegada das águas vivificadoras? Deixe suas respostas aqui no comentário. Você pode também comentar outras coisas a respeito da nossa aula, fazer perguntas, críticas, dicas. Estamos abertos, somos irmãos, Então nós devemos aprender uns com os outros, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula. Fica na paz.